Neste vídeo, eu quero aproveitar o fato de que ele está completando 40 anos de carreira agora em 2025 para falar a respeito do Péricles, que é um artista que eu não considero como um simples pagodeiro, e sim como um legítimo sambista, e eu vou explicar neste vídeo por quê. Presta atenção. Dois livros espetaculares que você pode adquirir já no lançamento agora em junho, com exclusivíssimos 30% de desconto com o meu cupom, que é igualmente exclusivo, o Regis Tadeu Indica. E você pode adquirir isso num combo absurdamente sensacional. O All You Need Is Love, que tem 416 páginas, traz entrevistas inéditas e intimistas com o Paul McCartney, com o George Harrison, com o Ringo, com a Yoko e outras pessoas do círculo ali próximo da banda, incluindo inclusive os bastidores da separação dos Beatles. E tem também o Vivendo com os Beatles, com 600 páginas, que pela primeira vez traz os diários e as memórias do Mal Evans, que era o road, amigo, confidente, faz tudo, que esteve ao lado dos Beatles o tempo todo durante a trajetória deles. São dois livros incríveis, tá? Estonteantes, e inclusive livros que vêm, aliás, esse combo especial para colecionadores traz esses dois livros aqui imprescindíveis, mais os brindes de cada um deles aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O All You Need Is Love tem palheta, aqui ó, palheta exclusiva, olha que demais. Tem um marcador de páginas exclusivo, tem também um adesivo, olha que coisa maravilhosa. E também o livro aqui do Mal Evans tem também, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Palheta exclusiva, olha que demais. Tem adesivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, adesivo aqui, adesivo, tem marcador de página exclusivo, e esses livros são simplesmente incríveis, cara, que inclusive tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, tem aqui, ó, as fotos aqui exclusivas do arquivo do Mal Evans, ó, são dois livros absolutamente imprescindíveis que você vai ficar absolutamente extasiado de ler. Ah, e tem um presentinho extra, um bottom com a capa do Let It Be em um livro e um bottom com a capa do Sgt. Pepper's no outro. Mas isso para quem comprar na loja online da editora Belas Letras com o nosso cupom exclusivíssimo, o Regis Tadeu Indica. Então você vai ter tudo isso e mais 30% de desconto, cara. E olha, não vacila, porque esses livros aqui, porque eles têm uma tiragem muito pequena, eles vão se esgotar logo. Então, não perca tempo. Use o nosso cupom de desconto exclusivíssimo, o Regis Tadeu Indica, tá? Escrito tudo junto, e você vai ter 30% de desconto e vai receber todos esses brindes que vêm junto com esses livros nesse combo maravilhoso. Não vacila. Meu amigo e minha amiga, o que eu falei aqui não é um exagero. Para isso, é preciso que você deixe de lado qualquer tipo de radicalismo burro e preconceituoso e entenda que no atual momento de mediocridade musical dos tempos que a gente vive, o Péricles acabou se transformando em um dos pilares vivos da música brasileira de hoje, que ainda apresente traços daquilo que nós chamamos de qualidade sonora dentro dessa mesma música brasileira, que medíocre que existe hoje. E ele não é alguém que a gente possa colocar um simples rótulo de pagodeiro, e sim alguém que se coloca com autoridade no panteão dos grandes sambistas da história da música brasileira. É isso mesmo. Primeiro, que ele é dotado de uma voz impressionante e extremamente característica, né, com uma sensibilidade rara. E o Péricles, ele é realmente um nome que merece respeito não só no pagode, mas na música brasileira como um todo. E sim, até mesmo os roqueiros mais radicais
tem que tirar o chapéu para ele. E eu digo isso porque o Péricles, ele não é um cara que canta pagode. Ele é um sambista de verdade, daqueles que inclusive que carrega no DNA dele o samba. Assim como, por exemplo, o Cartola, o Nelson Cavaquinho e o Paulinho da Viola também carregavam nos seus respectivos DNAs o samba. Presta atenção, eu não estou comparando o Péricles com Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho, nada disso. Eu estou falando que o Péricles, assim como esses grandes nomes, tem no DNA dele o samba. E há também uma outra grande diferença. O Péricles, ele veio de Santo André, aqui no ABC Paulista, e ele pegou o samba num momento em que o gênero já estava se transformando no que a gente conhece como aquele pagode desgraçado dos anos 80 e dos anos 90. Só que, ao contrário dos muitos colegas que se contentaram ali em ficar surfando a onda daquele pavoroso pagode romântico, né? Aquele som burramente comercial, com umas letras açucaradas ridículas e uns arranjos pasteurizados, ao contrário disso, o Péricles ele sempre foi além. Ele se adequou ao pagode e ele injetou uma dose cavalar de sofisticação, de sentimento e principalmente de respeito pela raiz do samba. Desde os tempos dele do Exalta Samba, grupo que inclusive ele ajudou a fundar ali em 1986, se eu não me engano, ele já mostrava que ele não era só um vocalista, cara. Ele era um cara que dava peso emocional às canções que eu particularmente nunca gostei, mas com um timbre grave, cortante e acolhedor, sabe? Como se fosse aquele amigo de longa data. Então, músicas como Telegrama e Me Apaixonei pela Pessoa Errada não seriam clássicos do pagode se não fosse pela entrega do Péricles, uma entrega assim genuína. Só que para mim, o pulo do gato dele veio na carreira solo. A partir de 2012, quando ele se livrou daquelas amarras do Exalta Samba e ele começou a mostrar que o seu talento ia muito além do que o pagode permitia, cara. Se você ouvir sem preconceito álbuns como o No Arcos da Lapa, de 2013, e Em Sua Direção, de 2018, esse último, inclusive, indicado para aquele tal de Grammy Latino, você vai sacar que o Péricles é um sambista que dialoga com a tradição, mas sem soar datado. Porque ele presta homenagens a mestres como Jovelina, Pérola Negra, Zeca Pagodinho, só que com uma linguagem que conecta gerações antigas e novas. E isso é coisa de quem realmente entende o ofício. E é inegável que no meio de tantas aberrações dentro do pagode, o Péricles, como compositor, ele se tornou um cronista do cotidiano atual, sabe? Daqueles que sabem transformar as dores e as alegrias do povaréu em versos que grudam na cabeça. Ele não fica preso àquelas fórmulas batidas do pagode romântico, né? Fica só falando de amor perdido, de chifre, essas coisas, porque as composições dele, cara, tem uma universalidade, vamos dizer assim, que fala tanto pro cara que tá no boteco, quanto pra garota que tá no show com as amigas. Tá? E muitas dessas canções, cara, com arranjos que misturam o samba tradicional com umas pitadinhas ali de soul music, de MPB e até um leve flerte com o pop. E é exatamente isso que torna o Péricles um compositor respeitável. Ele expande o samba, mas ele nunca desrespeita. Tá, eu sei que eu disse aqui no começo que os roqueiros têm que respeitar o Péricles, e o motivo é muito simples, porque o rock sempre valorizou a autenticidade, e o Péricles é a personificação disso. Ele enfrentou preconceitos por ser pagodeiro, especialmente nos anos 90, né, quando os sambistas ali da velha guarda torciam o nariz pro pagode, e torciam o nariz com razão, né? Só que o Péricles, ele tem uma postura que qualquer roqueiro admiraria. Ele é um cara do povo, que veio de baixo, né? Trabalhou como inspetor de alunos, o cara era bedel e trabalhou em linha de montagem de fábrica antes de viver da música, e ele nunca perdeu a humildade ao cantar a sua própria verdade, sem pose. Procura ouvir, por exemplo, a ótima versão que ele fez de Maria Maria, do Milton Nascimento. Procura ouvir aí. Não sei como você vai fazer isso. E você vai entender por que ele é respeitado pelos ícones da MPB. Então, no universo do pagode,
o Péricles está muitos patamares acima, não só pela voz dele ou pelas composições, mas também pela maneira como ele tenta elevar esse estilo, né? Enquanto muitos pagodeiros aí se contentam em ficar repetindo formulazinhas, ele busca trazer algum tipo de inovação ao estilo, ele resgata clássicos e ele acaba formando pontes com a nova geração, e tudo isso com um carisma elevadíssimo. O Péricles também é um embaixador da cultura black. Ele nunca deixou de enaltecer as suas raízes, inclusive 92,3% da ancestralidade dele é africana, como revelou um exame de DNA. E ele usa a música dele para falar de amor, para falar de união e de resistência. E isso é a essência do samba, que sempre foi a voz das comunidades marginalizadas. E é por isso que eu afirmo que o Péricles é um dos grandes sambistas do Brasil, da história brasileira, com um pé na tradição e outro na modernidade, com uma voz que é um instrumento de precisão emocional, tem composições que funcionam como crônicas do coração do povo, e a trajetória dele é, por que não dizer, uma aula de como dar dignidade a qualquer coisa que ele faça. E isso acabou quebrando barreiras, e ele conquistou respeito em um cenário musical muitas vezes elitista. Até mesmo os roqueiros que podem torcer o nariz no pagode não tem como negar. O Péricles, ele é autêntico, ele é gigante e é um cara necessário, é um artista necessário. Por isso que o Péricles tem que ser reverenciado, ainda mais nos dias de hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu queria aproveitar esses 40 anos de carreira para falar do Péricles, que realmente merece ter um vídeo aqui no meu canal. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele. O que você acha dele como artista, como sambista? E se você que é roqueiro aí, daqueles bebedor de cerveja quente e copo de plástico, coloca aqui a sua opinião a respeito do Péricles, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e perca o preconceito contra o samba.